põe ele do passageiro aí, vambora. Boa, boa. Eu cheguei em casa, ela falando em viajar, eu falei, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Demora um pouco. Na minha cama. Porque tá todo mundo preso, né, gente? Aí tá com vontade de sair, pegar uma estrada, e ele pegou a estrada durante tanto tempo. Nós estamos indo ver as mães, né? Mãe e sogra. Só um minuto. Irmãos, deixa eu fechar essa parte aqui. E mãe, e pai, bom dia. Oi, meu filho, tudo bem? Ó, Deus te tá de boa? abençoe, tá tudo bom aí? Bom demais. Então tá bom. Quer deixar a mamãe ver sua carinha, não, meu filho? Eu tô deitado aqui na cama ainda, nem levantei, pô. Saudade, viu, meu filho? Nem tô com saudade de vocês, hein? Irmãos, vamos começar então, que a gente já são 10h12, né? Primeiro, uma alegria, né? Estar de volta aqui no... É tão interessante quando você viaja, eu fiquei 18 dias fora, né? Eu não perdi o contato com o corpo, porque lá em Luiz Eduardo, por exemplo, eu fui numa Assembleia de Deus e uma gracinha, eles estavam estudando durante a semana mordomia. E eu fui 2 dias lá no estudo com eles, e no domingo eu fui na Presbiteriana lá também, uma igreja assim diferente, uma Assembleia de Deus bem tradicional, que a maioria já de idade, e a presbiteriana jovem mais avivada. Eu achei tão interessante isso, porque o contrário do que eu fui esperando, né? Mas é muito bom a gente estar lá, mas nada como a gente voltar para casa, né? Então, a saudade é grande, né? De estar com vocês. Quantas vezes na viagem a gente lembra, por algum motivo de algum irmão, né? De um comentário que fez, uma coisa que falou que gostou, uma origem. Então, quando eu entrei no sul da Bahia, eu falei, pô, o Carlinhos e a Tati passaram aqui faz pouco tempo, quando fizeram aquela viagem. Aí eu estava lá em cima, comecei a falar com o Paulo Zanin, aí a gente falou dos rolamentos para os produtores rurais. Então, à medida que a gente vai viajando, né, a gente vai vendo como cada um faz parte da nossa vida. Então, é um privilégio, né, estar de volta aqui para a nossa família de origem, onde Deus nos colocou hoje. O tema que eu quero abordar com os irmãos hoje, o tema é sobre oração. Eu quero falar sobre oração, porque com a pandemia, a gente não está tendo oportunidades de termos reuniões de oração, ou especificamente orarmos juntos. E eu pensei isso na viagem, eu senti no coração, né? E eu queria primeiro fazer traçar alguns comentários sobre a oração. Primeiro, que a gente não pode esquecer que Deus, assim como nós, é uma pessoa, né? Deus não é um ser inanimado, ele não é uma coisa, né? Por incrível que pareça, quando as pessoas escrevem no carro que foi um presente de Deus, ele usa muitas vezes como uma coisa, né? Foi Deus que me deu. O pronome relativo que é usado para coisa. O certo era foi Deus quem me deu, porque ele é uma pessoa. Mas é interessante demais, porque a gente, às vezes, na correria do dia a dia, por entender que Deus é um ser glorioso, né? É um ser imaculado, que está acima de tudo, a gente esquece que ele é uma pessoa relacional. E como pai, ele tem prazer em relacionar conosco. E ele fala conosco de muitas maneiras, né? Nessa comunicação da relação, ele fala conosco de muitas maneiras. Não colocando ordem, né? E nem colocando força, né? Ou prioridade, ou uma melhor que a outra. Ele fala com a gente através da palavra dele, que ele deixou conosco. Como a própria palavra diz que ele pode usar um profeta, né? Quando fala no Novo Testamento que Deus tem falado de muitas maneiras, no passado utilizando aos nossos pais pelos profetas. Ele pode falar pela natureza, quando fala que expressa a glória, expressa Deus, né? Ele pode falar pelo Espírito Santo, direto ao nosso coração, né? Ou direto à nossa mente.
Ele pode falar através de sinais, né? Quando você tá pensando num projeto, fazer alguma coisa, ele mostra uma porta fechada, um outro caminho. Então, eu tipifiquei aqui pelo menos 5 meios que Deus fala com a gente. Mas a questão é, como nós falamos, se isso é uma comunicação, numa comunicação existe um diálogo, não um monólogo, né? Não é uma pessoa falando, o outro escutando. É uma via dupla. Então, se nós temos escutado de Deus, como que nós temos nessa relação falado com Deus, né? E a gente fala de algumas maneiras, eu coloquei pelo menos 2 aqui, né? Através da nossa vida e dos nossos atos, porque isso é falar com Deus em obediência, mas principalmente através da oração. Então, o tema hoje é a oração. Eu queria começar falando isso com vocês, deixando isso muito claro no nosso coração. Nós estamos numa relação com Deus, uma relação de pertencimento, uma relação afetiva, uma relação de amor, e nessa relação existe uma comunicação. Deus tem falado conosco e nós temos que falar com Ele. Se isso não está acontecendo, algo está errado na relação, não é isso? Aí no seu casamento, ou no seu namoro, né, que meu filho está ali namorando, se você não está falando com a sua parceira ou com o seu cônjuge, o que está acontecendo? Você tem um sério problema. Mesma coisa na nossa relação com Deus. Mesma coisa na relação um pai com um filho. Se não está existindo conversa, né, terrenamente, né? Algo está abalado, algo está errado. Então, nessa ênfase de oração, eu queria também falar como essa comunicação... Vai lá, Silvio, Deus te abençoe, pega a estrada. Vamos falando, meu irmão, nós vamos orar por vocês. Dá um beijo, Roberta. Aí, essa comunicação, como ela pode ser? Primeiro, nós como indivíduos, né? Pessoalmente, particularmente, a nossa vida de oração com Deus. Nós como família. E quando eu falo família, eu estou falando aqui da minha casa, mas também da família Sal Cidade, né? Então, nós como família, nós como corpo, como igreja, né? Como a noiva que está sendo preparada. E aí a gente entra numa família maior, né? Que não está só a Sal, está todos aqueles que partilham da mesma fé, né? Filhos do mesmo Pai, salvos pelo mesmo sangue, pelo mesmo sacrifício. E o que eu queria exercitar hoje com os irmãos é essa comunicação de nós, família da casa e família Sal Cidade com Deus. Então, hoje a proposta é um culto de oração. A gente estarmos juntos para orarmos. Eu escolhi aqui para louvor uma música que eu acho que alguns vão conhecer, pelo menos os que ou não têm cabelo como eu, ou os que o cabelo tão branco, os mais velhinhos na fé vão conhecer. Eu sempre achei que essa música era presbiteriana, pelo modelão dela, mas hoje eu descobri que é um hino adventista. Interessante, né? Vou colocar aqui para a gente, irmãos. Para o mundo agitado
cada dia a tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Amém. Alguns irmãos conhecem, né? Os mais velhinhos aí. Às vezes, pela música, a gente sabe a idade, né? O quanto que está caminhando já na fé. Muito Partiu bom. o pão agora, que é a música da ceia. É. Rapaz, a hora que eu lembrei dessa música, eu pensei uma música de oração. Foi a primeira que veio no coração. E eu não sabia que pertence ao Inário Adventista. Para mim era uma música presbiteriana, né? Que eu sempre escutava, né? A gente sempre cantava. Irmãos, a gente quer, o culto de hoje, a gente quer praticar, né? Não só falar de oração, como essa comunicação que eu disse entre nós e Deus, mas a gente quer praticar isso de uma maneira muito íntima, né? Aqui entre nós. Mas antes eu queria falar alguns textos bíblicos, são algo bem simples, não é nem uma palavra ou uma pregação, mas é uma fundamentação na palavra de Deus sobre o tema oração. Se os irmãos quiserem seguir comigo, eu vou estar lendo primeiro na versão da Bíblia no Nova Tradução na linguagem de hoje, que é a que eu estou mais usando no meu dia a dia na leitura, que eu acho que é uma versão bem interessante. E eu começo lá com 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Só o versículo 1. Eu vou estar projetando aqui, mas se os irmãos quiserem pegar aí a Bíblia e acompanhar, alguns comentários, né? Algumas palavras sobre a oração. O que Paulo fala aqui, né? Em primeiro lugar, peço que sejam feitas, né? Acho que aqui ficou errado. Orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Eu achei bem interessante que ele começa o versículo em que ele fala que a gente deve fazer orações, pedidos, súplicas e ações de graça, né, gratidão em favor das pessoas, mas ele coloca uma prioridade. Ele fala, olha, em primeiro lugar, esse aqui é o famoso texto que fala dos nossos governantes, né? Mas eu queria colocar primeiro essa questão da urgência, da prioridade, de a gente estar orando, né? Em primeiro lugar. Depois, o texto que eu separei está lá em Filipenses, que é um texto muito famoso, que é o Filipenses 4,
6, que ele fala assim: não se preocupem com nada. Aqui é muito parecido com quando Jesus fala da ansiosa solicitude pela vida, né? Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido, né? Então, aqui ele dá algumas dicas muito interessantes. Primeiro, no anterior, ele fala de prioridade. Agora, ele fala, primeiro, não se preocupe. E segundo, tenha o coração agradecido, né? Coloque diante de Deus as suas petições, mas com o seu coração agradecido. Eu penso que aqui tem uma chave muito interessante para a oração, né? Deus não gosta de filhos reclamões. Deus gosta de filhos que venham conversar com ele, primeiro, entendendo a soberania, entendendo que existe um processo em que ele direciona todos os acontecimentos, mas, antes de tudo, filhos que tenham o coração agradecido por tudo o que Deus tem feito, por quem ele é e por tudo que tem acontecido nas nossas vidas, né? O terceiro texto está lá em Colossenses 4:2. E aí ele dá uma dica de postura para a gente. Ele fala assim: continuem firmes na oração, sempre alertas a orarem e dando graças a Deus. Ele está falando de não desistir. Ele está falando de firmeza. Então, voltando desde o início, né? O primeiro fala de prioridade, o segundo fala para não termos preocupação e coração agradecido. Esse terceiro fala de não desistir, de não debaixar a cabeça, de continuar firmes na oração, de persistir. Mas olha, ele continua, sempre alertas a orarem e dando graças. Olha o coração grato de novo aí, né? Mais uma vez ele fala de gratidão no coração. O quarto texto está lá em Tiago 5:16. Ele fala de uma chave para a oração quando a gente está na família da fé. E ele fala assim, ó: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Aqui eu acho que tem uma chave muito interessante, que é a confissão do que temos feito de errado, dos nossos pecados. É assumirmos a nossa posição, né, em relação a Deus. Que a gente, ser humano, falível, pecador, falho, estamos diante de um Pai amoroso, glorioso, imaculado, santo, né? Colocar as coisas no lugar, como a adoração verdadeira faz, ou o louvor, né? Nos coloca diante de um Deus que é digno de toda adoração, enquanto nós estamos cá na nossa miserabilidade, né? Nas nossas fraquezas, na nossa pecaminosidade. Mas ele fala: confessem os seus pecados uns aos outros, façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. E aqui eu penso não só em cura física, né, mas espiritual, emocional. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Depois de Tiago, aí a gente vai lá para Mateus, que é o penúltimo versículo, Mateus 18:19, que aí já está falando da nossa comunhão, né? Jesus disse, isso saiu da boca de Jesus, tá, irmãos? Essa versão é interessante porque toda vez que ela pinta de vermelhinha, a gente sabe que saiu da boca de Jesus. E ele fala assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não, 19. Eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Então, ele está falando de uma oração em comunhão, né? Ele está falando de estarmos juntos na intercessão. E por último, relacionado a esse versículo também, João
14, 13, onde ele fala assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. E aqui, nesse fechamento da linha de raciocínio, está muito claro que o objetivo de ele assinar embaixo, quando oramos no nome dele, é que a natureza gloriosa do Pai seja revelada, né? Ele não está falando de coisas pessoais, como ele diz: pedis e pedis mal quando pede para esbanjar nos seus próprios prazeres, né? Então ele deixa claro que o objetivo nosso, enquanto filhos, é coração grato, é obediência, é relação nessa conversa, é despejarmos de maneira persistente, firmes, aos pés dele os nossos pedidos, as nossas súplicas, mas que o nosso objetivo é revelar a natureza gloriosa desse Pai de amor, né, que nos resgatou e nos salvou. Então, irmãos, eu queria deixar esses 6 versículos como fundamento para nosso momento de oração que nós vamos ter agora, né, como casa de Deus, né, como família do Senhor, pertencente ao corpo, pertencente, sendo a noiva, né, que está sendo preparada para esse casamento, e como corpo, né, como igreja. Eu separei aqui em casa, irmãos, a proposta é que todos nós, de certo modo, claro, à medida que se sentirem tranquilos aí, estejamos orando. Eu separei aqui em casa um começo de oração, antes de nós entrarmos nas orações específicas, a gente fazer um momento de orações gerais, né? O que eu chamo de orações gerais? Não especificamente das nossas casas, das nossas vidas, mas daquilo que está assolando o nosso país, o nosso mundo, a nossa cidade. E para isso eu vou passar a palavra aqui para a Francis, que tem sido um motivo de oração na vida dela. Então, que ela nos dirija nesse momento de oração, vamos dizer, eu chamei de oração geral. Bom dia, irmãos. Antes de orar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus essa semana. O Wellington chama de orações gerais, porque nós temos um grupo de oração nacional, até internacional, tem muita gente que ora, e depois que terminou as orações desse grupo, eu fui fazer as minhas orações particulares no quarto, e o Wellington estava viajando. E eu comecei a orar por pessoas que estão não mais sentindo desejo de frequentar a igreja, de ter uma relação mesmo íntima com o Senhor, não está tendo vontade de ler Bíblia, de escutar louvor, enfim, de compartilhar a vida com Deus. E aquilo foi me incomodando muito, eu comecei a chorar, e Deus me trouxe à memória alguns versículos. E aí eu falei: Senhor, mas essas ovelhas, elas vão ficar como ovelhas sem pastor. E eu comecei a sentir muita tristeza sobre isso, né? E aí o Senhor, no final, falou assim para mim: as minhas ovelhas vão escutar a minha voz. Então, não importa as igrejas que elas estão, não importa o lugar onde elas estão, as minhas ovelhas vão escutar a minha voz, a voz do bom pastor. Aí depois o Senhor me deu João 10, né, para eu ler, e confirmou-se essa palavra. Então, assim, eu queria orar agora por nós todos como igreja de Deus, porque o Senhor lança uma praga, por exemplo, vamos falar da pandemia agora, porque é uma espécie de chamamento do Senhor para essas ovelhas até a hora dele fechar esse curral, esse aprisco, né? E a volta do Senhor está muito próxima, gente, muito próxima, muito próxima. Deus tem feito grandes coisas, né? E vamos orar agora, então, para o Senhor, para que a gente fique com os ouvidos limpos para escutar a voz do bom pastor. Senhor, nós nos colocamos nesta manhã, de forma virtual, um tempo onde muitas das suas igrejas não estão se reunindo mais presencialmente, outras sim. Outro tempo de pessoas que estão com as igrejas fechadas. Nós já temos irmãos
com igrejas fechadas, não mais abrirão, Senhor, e isto o Senhor já disse há um tempo atrás. O Senhor disse também que haverá um tempo de perseguição, onde a tua igreja não terá mais liberdade em ir para templos, mas terá que buscar o Senhor, ó Pai, nas suas casas, nos seus lugares secretos. Então, nós te pedimos hoje, Senhor, enquanto irmãos aqui juntos, nós pedimos que o Senhor limpe os nossos ouvidos, para que nós escutemos a voz do bom pastor de onde a gente estiver, nas ruas, nas casas, ó Pai, em lugares altos, em lugares baixos, que nós não abandonemos, ó Pai, o gosto, o desejo de reunir. Sim, a gente não pode, mas esse gosto pode estar dentro do nosso coração, alimentando como a igreja primitiva. Que a gente não abandone o gosto de meditar na sua palavra dia a dia, de louvar ao Senhor, de orar, como o Elton disse, de buscar o Senhor em oração, em conversar contigo, seja cedo, seja tarde, seja nas madrugadas, porque cada um dos teus filhos tem o modus operandi de agir com o Senhor, ó Pai, o Senhor deu para eles. O Senhor não é um Deus que priva os teus filhos. O Senhor é um Deus que quer contato com os teus filhos. O Senhor quer conversar conosco. E nós precisamos conversar com o Senhor, ó Pai. Então, em nome de Jesus, ó Pai, perdoa os nossos pecados essa manhã. Não deixe a gente ser, como o Senhor disse, ovelha sem pastor. Nós temos o bom pastor. Pai, por favor, coloque em nós o desejo, a chama de estar mesmo buscando o Senhor. Muitos têm buscado o Senhor de forma errada, por experiências emocionais, e não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor nos quer uma fé racional, e nessa busca pode ser até que a gente tenha experiências emocionais, mas a fé racional vai prevalecer para o dia da perseguição, Senhor. A dizer o que nós somos, em quem nós somos filhos em Cristo Jesus. Pai, então, em nome de Jesus, eu oro por esses irmãos, oro pelos irmãos das igrejas que estão fechando. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que eles encontrem, ó Pai, o aprisco, ó Pai, com o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, eu oro pela Sal da Terra Cidade, Senhor, para que o Senhor nos fortaleça a fé, independente de onde a gente esteja, Senhor. Eu oro pelas pessoas que estão sendo testadas, colocadas à prova nesta pandemia, Senhor, seja nas áreas sociais, seja na área financeira, seja na área da saúde. Pessoas têm morrido, pessoas têm perdido entes queridos, pessoas têm perdido os negócios. Pai, em nome de Jesus, são tantas as más notícias que a gente escuta, Senhor, de pessoas que têm fechado seus negócios, que não têm mais como sustentar as famílias. Ontem eu vi uma família inteira na rua, Senhor, brasileiros, no sinal, pai, mãe, 2 filhos pequenos, porque ele perdeu o negócio e não tem como voltar devido à pandemia. Senhor, nós pedimos o teu socorro para essas famílias, nós pedimos o teu socorro para os enlutados, o teu socorro para os que estão padecendo de saúde, Senhor. Amém. Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor fará algo novo antes do Senhor vir. Mas antes de se ouvir, ó Pai, há um tempo de choro, de lamento, para que a gente possa gritar bem alto que só o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Então, nos fortaleça, Pai, nos ajude nas finanças, nos ajude, ó Pai, na manutenção da fé, no enraizamento da Tua palavra em nós, da nossa certeza de que o Senhor é Pai e nós somos filhos. Nos ajude, Senhor, que uma igreja não é só um templo, mas nos ajude a viver isso, não só a falar, mas a igreja é onde nós estivermos, Senhor. A comunhão é maravilhosa, a comunhão dos santos é maravilhosa. Mas o Senhor, ó Pai, é um Deus que nos leva e nos põe aonde o Senhor quer. E ali onde o Senhor nos colocar, seja sozinhos, ou seja, ó Pai, em comunhão, a sua voz tem que prevalecer em nós, Senhor. A tua palavra tem que prevalecer em nós. Então, Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, com os meus irmãos, eu peço, Senhor, fortaleça a nossa fé. Fortaleça a nossa fé no Senhor e que nós ouçamos a sua voz e os ouvidos limpos, escutemos a voz do bom pastor e nos reunamos, ó Pai, dentro do aprisco do Senhor. No nome santo de Jesus é que eu oro, agradeço e peço ao Senhor nesta manhã. Amém. Amém. Irmãos, só um comentário sobre isso, que eu acho que a gente tem que estar muito atento.
Do mesmo modo que muitos, pela pandemia e pelas circunstâncias, têm esfriado na fé, muitos estão vagando perdidos pelas ruas, né? E esses são os que devem ser alcançados por nós. Então, se vocês sabem de alguém que a igreja fechou ou que está desigrejado, convide, chame para fazer parte da nossa família. A família ela é dinâmica, a gente não tem como firmar para alguém ficar conosco. Todo mundo tem a sua escolha, né, de ser fiel, de participar ou não. A gente não tem como entrar no coração, na cabeça de uma pessoa e forçar ela nada. Mas muitos aí estão famintos, estão precisando de ajuda, estão sofrendo como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus disse sobre os campos brancos, ele fala, ele sentiu compaixão, ele chorou, porque ele viu as pessoas perdidas como ovelhas que não tinham pastor, né? Então fica aqui um alerta para nós, né? No nosso dia a dia e na nossa vida. Irmãos, eu queria fazer uma dinâmica agora, um pouco diferente, né? Como eu falei, o nosso tema de hoje é oração, a Francis orou por essa oração geral em relação ao corpo, e eu queria agora, eu vou começar pela minha janela, né? Eu sei que cada janela aparece diferente para vocês aí. E nós vamos fazer o seguinte, a pessoa da direita vai orar pela janela que, para mim, aqui está na esquerda. Então, eu vou começar com o Paulo Zanin. Paulo Zanin, é o momento de ser egoísta. A oração geral já foi feita. Então, agora, aqui pela minha casa, né, vou interceder junto com os irmãos pelas suas demandas. Então, eu queria ouvir da sua boca qual é hoje o seu pedido, o seu agradecimento, o que você quer que a gente, como corpo, ore em relação à sua vida, à sua casa. Abra seu microfone e fala aí para a gente. Você que tem que abrir, né? Paulo, o microfone está fechado. Agora abriu. Abriu. A demanda é a seguinte, Hermes, uma das coisas que tem colocado no meu coração, principalmente esse ano agora, é em conhecer a Deus e fazer a sua vontade. E que o agir em minha volta eu possa estar sensível e perceber para que eu possa estar junto, unido, né? Para que Ele possa usar minha casa, minha pessoa, para ajudar quem estiver pelo caminho, entendeu? Essa é minha oração. Tá bom. Sobre os filhos, irmã Sil, tudo certo? Tudo certo. E está no pacote. Esse agir dele está no pacote. Tá bom. Então, eu vou estar orando, então, pelo seu pedido. Já direciona os outros. E aí cada um dos irmãos já vão pensando nos seus pedidos. O Wellington, aí a gente concorda com a sua oração, né? Você vai orar, a Isso. gente vai concordando com a sua oração. É só explicando o modelo. Eu estou à direita na minha janela do Paulo. Agora eu e a Francis vamos falar as nossas demandas e o Ezequiel vai orar pela gente. Então eu vou informando a sequência, entendeu? Então eu já vou orar agora pelo Paulo e depois a gente fala a nossa demanda aqui de casa. E todos os irmãos concordam, ou também se quiserem continuar a minha oração depois em relação ao Paulo, fica à vontade, tá? É um tempo de oração. Todos vamos orar por todos, tá bom? Deus, obrigado. Que oportunidade maravilhosa que a gente tem de como corpo, de como família Salcidade, de como irmãos que o Senhor uniu, orarmos uns pelos outros. Eu lembro de tantas vezes na sua palavra que a oração de uns pelos outros surtiu efeito. Eu lembro, por exemplo, que diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E isso é muito lindo, Deus. E eu quero agora, de uma maneira especial, específica, colocar a vida do Paulo Zanin na sua presença, Deus. Ele expressou com sua boca, e isso teve origem no seu coração, a vontade de ter clareza, de ter discernimento, de ter direcionamento do Senhor
para que a vida dele esteja integralmente como o Senhor deseja, numa missão contínua, como o Senhor determinou antes da criação da vida dele, antes da fundação do mundo. Amém. Deus, o Senhor estabeleceu um plano para ele, como diz o Salmo 139, o Senhor já tinha a missão, o momento de resgatá-lo das trevas para a luz, Amém. com uma missão específica. Então, Sim. o que ele quer é que essa missão seja cumprida. Amém. E para isso, como filho, ele quer pedir ao Senhor que o Senhor o direcione, que o Senhor o transforme, que o Senhor o guarde, que o Senhor use o seu Espírito a todos os dias para estar modificando ele de acordo com a figura de Jesus. E que, assim sendo, ele produza frutos eternos, Deus, que ele seja a luz onde quer que ele esteja, que ele seja o sal na medida certa, onde quer que ele esteja, que ele ouça da boca do Senhor, como o Senhor disse para Jesus, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, e que assim sendo, ele seja integralmente um filho do Senhor. Deus, e que a gente seja testemunha disso e participe desse processo na vida dele também. Se o Senhor quiser usar algum de nós em relação a ele, ou se o Senhor quiser usá-lo em relação a nós, esse é o nosso desejo, que o Senhor seja aquele que determine todas as ações. Amém. Deus. Eu peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. O que foi? A França está falando alguma coisa para mim, irmão? Vocês desculpem que ela fica fazendo gestos. O que tem, irmão? Não, pode continuar, Ezequiel. Tá, então agora eu vou falar a minha demanda, a nossa demanda, a França vai falar também. É só um dizer aqui, meu filho Felipe, que está em outra janela, Gabriel, Daniel, vocês também já pensem nas suas demandas, tá? Porque eu vou falar aqui a minha do papai e da mamãe. Depois vocês falam. Irmãos, a oração contínua minha aqui está sendo que a gente tem passado um momento muito difícil em relação ao labor, né? Como diz meu amigo Ezequiel, em relação ao trabalho. Mas eu tenho plena convicção que o que está acontecendo não tem nada a ver com a economia, não tem nada a ver com a pandemia, não tem nada a ver com a minha capacidade, nem a empresa nova que eu estou abrindo, tem a ver com um Deus que tem uma proposta e uma missão e um direcionamento específico para mim, para minha casa, porque lá atrás, quando Jesus me resgatou, eu decidi que eu teria uma empresa como missão, né? E a empresa seria para proclamar as boas novas de salvação. Mas então a minha oração é um pouco parecida com a do Paulo, mas é direcionada para isso mesmo, para que Deus nos ajude em relação a essa nova empresa, nos leve nos lugares certos, abra portas que são dele e feche aquelas que não são, para que a gente não seja enganado, não corra perigo nenhum de envergonhar o nome dele. Então, o meu pedido é isso. E para isso, eles nos dê, né? Saúde. Não deixe que a gente desista, porque é difícil. Eu que fiquei 18 dias viajando aí, tem dia que é noite. Não é fácil, não. Por exemplo, eu cheguei num cliente e apresentei o trabalho, ele virou olhando no meu olho e falou assim, eu não tenho o mínimo interesse de contratar seus serviços. Era só isso que você tinha para falar? Eu falei, era só isso. Então, aí você volta com o rabinho no meio da perna, entristecido, né? Então, meu pedido é esse. Não, é fortalecimento da fé dos meus filhos, né? Da vida com Deus, da nossa fé em casa. É isso mesmo, fortalecimento da nossa fé, da nossa saúde, viu? Eu e o Hélito já temos sentido a velhice, algumas limitações, e é novo isso para nós, né? Então, é sobre saúde mesmo, sobre os nossos filhos e a fé. Criação dos filhos, então. Ezequiel, está contigo. Bem, Senhor, nós rendemos graça a teu nome, ó Deus. Tu és o Rei do universo e o teu reino não tem fim, meu Pai. E nós somos seres temporais que queremos te adorar nesse lapso da nossa existência. Quero colocar a vida do irmão Hélito diante do Senhor, a vida da irmã Francis, ó Deus, do Daniel, do Gabriel, Senhor, do Felipe.
da sua mãe, a mãe da irmã Francis, dos pais do Hélito, da mãe do pai do Hélito. Enfim, Senhor, de toda essa família Cruz, Pai. E a gente conhece a sua irmã também, lá no Manaus, seu cunhado. Pai amado, ó Deus, o Senhor conhece o coração do Hélito, da Francis, dos rapazes, muito melhor do que eles mesmos. E o Senhor sabe o propósito sobre a vida deles, o chamado deles, ó Pai. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida financeira, quero colocar a dispensa deles diante do Senhor, os suprimentos deles diante do Senhor, Pai. Ó Deus, que o Senhor traga uma medida sacudida, recalcada e transbordante, Pai. Ó Deus, na vida deles, ó Pai. Que o Senhor é Deus de provisão e essa mesma alegria que eles têm em doar, que seja, ó Pai, a mesma energia que venha na graça sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Como foi dito aqui nessa manhã, que nós devemos confessar uns aos outros as nossas necessidades, para que oremos uns pelos outros. Esse é um momento de quebrantamento, Pai, que nós abrimos as nossas contas, Pai, abrimos as nossas cadernetas, ó Deus, e humildemente apresentamos uns aos outros, mostrando as nossas feridas, mostrando, ó Pai, talvez as nossas angústias também, e nós confiamos, ó Pai, que esse ambiente de cura também é ambiente, ó Pai, de discernimento, Pai, de fugirmos das regras, dos algoritmos, de termos sensibilidade, Pai, para entender a mão do Senhor, o propósito do Senhor, Pai, a direção do Senhor. Eu peço a Deus sobre a vida dessa família amada e que, ó Pai, o Senhor, ó Deus, nós iremos de testemunhar, ó Deus, o que o Senhor tem feito por nós mais vezes ainda, Pai. Porque é a mão do Senhor que nos faz passar nos tempos de tribulação, de dificuldade. É o Senhor que nos sustenta. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Daniel e Gabriel. Felipe, na minha sequência é você e o Dani que orar pelo Ezequiel. Vocês estão tranquilos para orar por ele? Ou vocês querem passar para o Carlinhos orar? Pode ser sincero, meu filho. Tá? Abre o microfone. Eu acho melhor eu passar pro Carlinhos aí, porque... Eu vou passar. É. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Já que o Carlinhos e a Tati estão juntos, eu queria fazer uma proposta. O Ezequiel fala as demandas dele e o Carlinhos ora. E aí os meus 3 meninos falam a dele e a Tati ora. Pode ser? É, porque aí a gente fecha o pacote. Pode falar então, Ezequiel. Amém, irmãos. Louvo a Deus, né, por essa oportunidade. A gente está compartilhando, né, um com o outro nossos desafios. São tempos realmente que nós estamos passando algumas dificuldades, mas estamos muito esperançosos nesse Deus, né, que tudo faz, que até hoje foi Ele que nos fez, né, nos fez chegar até aqui, né? Não foi o nosso braço, não foi nosso intelecto, não foi nossas amizades, nada disso. Quem trouxe até nós até aqui foi o Senhor, e é Ele que vai continuar. Eu quero pedir, resumindo, né, na hora de pregação, mas eu quero estar pedindo oração pela saúde da minha família. Ontem eu fui detectado, fiz o exame, né, estou positivo para Covid, e quero pedir oração pela minha família, pelas meninas, pela Micheline, né, e quero também pedir oração pela equipe que eu trabalho lá, Tenente Coronel Denilson, Major Pedro Henrique, Soldado Letícia, né, Sargento James, Tenente Luísa, Tenente Natália,
a equipe que trabalha com eles lá. Eu tomei conhecimento, tão logo tomei conhecimento da minha saúde, comuniquei com eles. Eu quero que os irmãos estejam orando. E para esse momento, né, irmãos? Ontem eu estive no hospital, né? E conversando com o médico, eu falei assim, olha, eu sei que eu estou positivo, então eu gostaria de nem entrar no consultório, né? A médica falou, não, de jeito nenhum. Pode entrar, porque aqui todo mundo é Covid. Tinha mais ou menos umas 30 pessoas que ela tinha atendido. Eu falei, já atendi uns 30 aqui hoje, tudo Covid. Você pode entrar e sentar aí, ó, mais longe, né? Mas não fica lá de fora, não. Então, assim, é um período, queridos, de muitos casos, né? É um período que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É um período que está tendo essas cepas novas, né? Eu quero que o irmão esteja orando para isso, viu, querido? Porque assim, que Deus tenha misericórdia, que essa solução que está chegando não seja uma solução natimorta, que Deus tenha misericórdia, que essa solução que esteja chegando tenha alguma eficácia, né? E que coloque minha vida profissional também, Carlinhos, diante do Senhor, né? Eu tenho passado algumas dificuldades também no trabalho, né? Até questão de capacidade também, eu reconheço uma certa dificuldade em lidar com as questões, né? Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de perspicácia maior. Então, assim, eu peço ao irmão que ore por isso também, principalmente por questão de saúde. Amém. Amém, querido? Amém. Vou estar orando por você sim, Ezequiel, tá? Eu não ia compartilhar com os irmãos, mas eu também fiz o teste. Eu tive sintomas na quinta ou quarta? Na quarta, né? Na quarta-feira fiz o teste, a médica pediu para eu fazer o exame na sexta, né? Só que não saiu o resultado ainda. Mas não estou sentindo mais nada. Foi só no primeiro, segundo dia só, teve alguma coisa. Tive uma dor de cabeça, tomei o remédio que ela passou, que foi só um paracetamol e tal. Normal, não estou sentindo nada, não sentindo cansaço, não sentindo nada. Perdi o olfato e o paladar, mas voltou, graças a Deus, né? Mas vamos estar orando sim, Ezequiel. Vamos estar intercedendo pela sua vida profissional, pela sua saúde, pela sua casa. Pode orar já, então, Carlinhos. Amém? Vamos estar orando então por você. Amém, irmão Ezequiel? Senhor nosso Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor, para pedir, Senhor, como família, como meu irmão, Senhor, meu irmão Ezequiel e a sua casa, Senhor, a Micheline, mas a Raquel e a Sara, Senhor, que o Senhor venha cobrindo, Senhor, eles. Que o Senhor venha restaurando a sua saúde, que o Senhor venha trazendo paz, conforto. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Senhor, que essa doença não há de prevalecer na vida do meu irmão, Senhor. Ela já está anulada em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos aqui, Senhor, como família, como os irmãos, que nosso irmão Ezequiel está livre dessa doença, em nome do Senhor Jesus. Senhor, sua vida profissional, que o Senhor venha capacitando ele cada vez mais. Quem colocou o Senhor naquele local foi o Senhor. Não foi mérito de homens, nada, mas sim, o Senhor o capacitou para estar ali, Senhor. Derramando a bênção do Senhor, que ele possa estar ali cobrindo também, Senhor, sendo sal e luz, Senhor, naquele local. O Senhor venha cobrindo também a sua equipe de trabalho, os seus companheiros que estão ali, que também tiveram contato com ele, venha livrando, Senhor, também de todo o mal, de toda a peste, que a Bíblia nos fala sobre isso, que o Senhor venha protegendo, como o Senhor protegeu o povo de Israel, o Senhor vai proteger também, Senhor, nosso irmão Ezequiel e a sua equipe de trabalho, em nome do Senhor Jesus, o seu lar, o Senhor venha derramando agora a unção do Senhor sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Tá tudo em Amém. paz. Amém. Obrigado, irmão. Felipe, meu filho, fala o motivo ou os motivos que você quer oração. A Tati vai orar por vocês. Somente mesmo pelos estudos mesmo. Somente isso mesmo. Tá. Muito bom. Dani? Quero pedir pelos estudos também e o namoro, os dois. Estudo e namoro. Muito bom, meu filho. Gabriel? Eu também queria pedir pelos meus estudos. A mãe quer falar. Tá bom, meu filho. Obrigado, viu? Mamãe... Tati, bom dia primeiro, minha irmã. Bom dia. Os meninos pediram pelos estudos, né? E aproveitando a deixa, eu esqueci
eu estou voltando a trabalhar, mas de forma online. A minha diretora, ela comunicou que talvez o governo do estado vai chamar presencialmente. Está tendo uma batalha, mas ela acha que depois do carnaval vai ter um retorno às aulas presenciais do estado. E diante dessa preocupação, porque é uma preocupação para os professores, nós temos muitos com grupos de risco na escola onde eu trabalho, é uma escola muito grande, de 1.800 alunos. E é uma preocupação dela e preocupação nossa, e tem muitos professores que entram no grupo de risco. Então, assim, nós estamos meio tensos essa semana. Ela pediu orações, ela é evangélica, e eu queria, então, mediante os meninos pedirem isso, eu queria também que você orasse nesse sentido. Você é educadora, você sabe uma sala cheia, o que significa, né? Muitos não guardam as devidas precauções. Então, é isso, minha irmã, ora nesse sentido aí, por mim, né? Por nós também, nessa questão da escola. Amém. Os meninos já estão no ensino médio, não tá, Francis? Sim, Daniel, 3º ano, 2º ano, Felipe, e o Gabriel no 9º ano. Ok, fases aí importantes. Você falando aí do retorno, algumas escolas particulares voltaram e alguns casos estão sendo muito abafados. Inclusive, uma criança de 14 anos faleceu em uma das escolas aí famosas de Goiânia. E a discussão é grande demais, né, em torno disso. Mas que a vida seja a prioridade, né? A gente fica assim... Eu tenho um privilégio, eu falo que eu tenho um privilégio de trabalhar numa empresa que se preocupa com a vida em primeiro lugar. Então, ela jamais vai colocar os seus alunos, nem os funcionários, em risco. Então, a minha previsão de voltar não existe para esse ano. Nem tocaram nesse assunto e nessa possibilidade antes da vacina. Então, a gente sabe que existem os problemas econômicos, a questão dos pais trabalharem, a questão dos pais que estão sem paciência também, porque ficar cuidando, orientando o menino em casa para estudar é muito complicado. Mas a vida é mais importante que tudo isso, né? Que Deus nos dê sabedoria. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco a vida do Felipe, do Daniel e do Gabriel em tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar direcionando o estudo deles, que não haja, Senhor, defasagem, que não haja, Senhor, nenhum conteúdo que vá passar sem que eles aprendam ou que eles absorvam, Senhor, o conhecimento necessário para a decisão na sua vida futuramente, do seu vestibular, de tudo que eles vão fazer, Senhor, no futuro deles. Deus, em nome de Jesus, que a tua mão, Senhor, venha sobre eles. Deus, em nome de Jesus, que a rotina, que a prioridade em organizar uma rotina de estudo, Senhor, se faça presente, Senhor, na vida deles. Que nesse ano, Senhor, eles possam, Senhor, se organizar, aprender, entender como, Senhor, Deus, o Senhor pode agir de acordo com a tua vontade na vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu coloco também a vida do Daniel e seu namoro, seu relacionamento. Deus, em nome de Jesus, que nenhuma seta maligna os alcance, que haja paz, Senhor, nos sentimentos, que haja, Senhor, presença do Senhor e que o Senhor se revele, Deus, na vida dele, na vida da namorada, que ela seja, Senhor, cheia do teu Espírito Santo também. Deus, nós oramos, Senhor, pelo retorno das aulas. Nós sabemos, Senhor, que nós, homens, fazemos planos, mas é o Senhor que permite que eles aconteçam. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, direciona as pessoas que decidirão do retorno às aulas. Deus, em nome de Jesus, que as nossas crianças, adolescentes e jovens não sejam expostos, Senhor, de maneira que eles venham, Deus, adoecerem, falecerem, mas que eles sejam vistos, Senhor, como a obra-prima do Senhor, especiais ao Senhor, que todos aqueles que vão decidir o retorno ou não das aulas, Senhor, tenham no coração a certeza de que o mais importante são o indivíduo, são as pessoas. Deus, por isso, em nome de Jesus, Senhor, direciona todas essas pessoas. Direciona, Senhor, de maneira com muita sabedoria, com muita graça. Deus, em nome de Jesus, que a melhor decisão seja tomada.
Deus, a nossa esperança está no Senhor. Nós sabemos que o Senhor capacitou cientistas, pesquisadores em torno de uma vacina, mas nós sabemos, Deus, que a nossa esperança precisa estar no Senhor. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor, Deus, que permite que uma folha, Deus, caia de uma árvore. Por isso nós cremos, Deus, que a nossa esperança está em Ti e que é o Senhor que guarda a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer pelo privilégio de ser guardados pelo Senhor, de ser, Senhor, zelados pelo Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e colocamos, Deus, a vida desses meninos em Tuas mãos, o futuro deles, cada decisão, que os sonhos do Senhor se concretizem na vida de cada um deles. Deus, eles têm sonhos e projetos, mas que o Senhor possa estar revelando a Tua vontade em torno de todos os projetos que eles fizerem, de todas as decisões que eles tomarem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tati, Carlinhos, agora vocês falam as demandas e vai fechar o ciclo. A oração é do Paulo Zanin, tá, Paulo? Amém. A gente tinha falado aqui, me pediu o quê? Eu confesso que eu só tenho a agradecer ao Senhor, né? Assim, como eu falei, eu me sinto privilegiada, porque Deus tem nos sustentado a cada dia, né? Então, é agradecimento mesmo. Tem essa questão do exame do Carlinhos, mas eu acredito que não seja, mas está muito tranquilo, já passamos, né, por um momento assim, então é tranquilo, até acalmar o coração do Ezequiel, tá, Ezequiel? Deus vai guardar, assim, as suas filhotas, vai dar tudo certo, e a gente sai das experiências como essa fortalecidos, porque, na verdade, o nosso caminho, os nossos dias estão nas mãos do Senhor, então a gente confia nele. E se Deus tem algo a fazer através da sua vida, com certeza essa experiência só vai te fortalecer. Então, eu quero só agradecer mesmo ao Senhor, colocar mais um ano de trabalho aí online ainda, na presença dele, né, que tenha o êxito que foi o ano passado, e agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito em minha casa. Amém? Amém. Agradecer pelos irmãos também, né? Pela família que a gente encontrou, né? Igual eu sempre falo para todos, né? O Ezequiel, o Wellington nem tanto, né? Mas o Ezequiel, o irmão Paulo, o irmão Silvio, mas assim, tem sido de grande experiência. O Wellington mesmo, o Wellington tem sido bênção nas nossas vidas, né? Todos vocês, né? Nós só temos que agradecer a vocês. Até outro dia a gente estava comentando, nós encontramos amigos, né? Então, estamos ali. Amém, irmão Paulo? A vontade de Deus na nossa vida. Igual o senhor falou mesmo, e que dê sabedoria para nós criarmos o nosso filho, né? E completou 12 anos e a gente, cada dia, é uma experiência maior. Amém? Amém. Seu áudio está desligado, irmão Paulo. Abre o áudio. Abri. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor, obrigado pela oportunidade, ó Pai, de estarmos reunidos em família, mesmo virtualmente, e colocamos, Pai, a casa do irmão Carlos, da irmã Tati, do Antônio, diante do Senhor. Eles agradecem por tudo, da maneira que o Senhor tem cuidado, da maneira que o Senhor tem zelado dessa família. E em nome de Jesus, Pai, que cada dia, com o passar dos dias, através da oração e da palavra, eles sejam orientados, Pai. Orientados, dirigidos pelo Senhor em tudo que eles forem fazer na vida, Pai. Para que seja exemplo vivo, Pai, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, no caminhar diário, no viver diário, e que outros irmãos, outras pessoas possam chegar a Ti através da vida deles, Pai, como exemplo vivo do Teu amor, da Tua graça e da Tua bondade. Então, Pai, nesse momento que nós passamos, nós colocamos todos os nossos irmãos também, especialmente aqueles que não puderam estar conosco hoje, diante do Senhor. O Senhor sabe exatamente por que, a razão da qual eles não puderam estar ou não estão participando, mas que o Teu Espírito, Pai, sopre na vida deles e eles possam render-se, Pai, ao Senhor. Então, obrigado pela essa oportunidade, obrigado pela essa oportunidade de oração, de estarmos orando um pelos outros, que continuemos, Pai, no nosso dia a dia,
em oração, Pai, pela vida do irmão Ezequiel, pela sua recuperação, pela sua casa, pela vida do irmão Hélio, do irmão Francis, do irmão Silvio que está em viagem, casa do Carlinhos, e todos os nossos irmãos, ó Pai. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor esteja cuidando, Pai, conforme aquilo que o Senhor já escreveu no livro da vida, Pai, que nós possamos, Pai, sintonizar, estamos sintonizados com aquilo que já foi escrito, Pai, para que nós possamos viver diariamente aqui e praticar, Pai, a sua obra através de nós, no relacionamento, no convite que o Senhor faz a cada dia, da maneira que o Senhor fala, nas crises que nós temos, ó Pai, e nos ajustes que o Senhor precisa fazer em nossas vidas para que possamos ter experiência contigo, Pai, no viver e obedecer o Senhor a todo tempo. Então, eu lhe peço, ó Deus, que cada um de nós, Pai, seja usado pelo Senhor para a consumação da tua obra aqui na terra. Pai, cuida de todas as famílias, especialmente as famílias enlutadas, que nesse momento difícil, Pai, tem passado muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, muita saudade. Que o Senhor venha consolar cada um. E, Pai, aqueles também que foram recuperados, Pai, dessa doença, que possa louvar a Deus, ó Pai, dar graças a Deus pela vida. Nós oramos, ó Pai, em nome santo de Jesus, agradecidos, Pai, e que o amor do Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo, Pai, e a doce consolação do Teu Espírito Santo, Pai, esteja conosco, hoje, sempre e eternamente. Amém. 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 Muito bom, irmãos. Então, é como o Paulo orou, né? A gente tem os irmãos que estão viajando, que é o Silvio, o Lucas, não puderam estar com a gente, e que o Espírito sopre, né? Nesses outros que estão sumidos ou distantes, que a gente não tem tido muita notícia, né? Irmãos, só alguns avisos. Primeiro que a gente fechou a oferta para o Burjac, e uma bênção de novo, nós enviamos R$ 1.953. Olha que bênção, uma igreja tão pequena, né? Somos tão poucos, mas a igreja tem respondido positivamente às demandas de ofertas, né? E o que deu 300 euros, porque o câmbio é 6,51, mas a gente enviou para ele e acho que vai ser bênção, né? Vai ajudar muito na casa dele. Nessa terça-feira a gente continua com a leitura, né, do livro Pastores de Família, do Voddie Hogan, que ele está acamado com problemas do coração e a gente está orando até pela vida dele. Então, na terça-feira a gente tem o nosso encontro dos homens lendo o livro. Página 53, né, irmão Paulo? Isso. Página 53. Viu, Wellington? Eles vão estar na página 53, irmão. Ok, muito bom. Tati, eu vou te mandar um áudio, tá? Pra gente resolver umas coisas aí, porque agora o Carlinhos está de Covid. Eu ia na sua casa, não vou mais, não. O resultado só sai amanhã. O resultado sai amanhã, eu te falo. Ó, eu tava prontinho para ir no... Falei, vou aproveitar o carnaval, vou lá na tarde, nós vamos matar tudo, resolver tudo e começar. Agora ele fala que tá nessa situação. Não, mas o engraçado é que eu falei assim, como voltou às aulas, aí eu falei, vou pegar o feriado de carnaval e adiantar as coisas que eu tenho para fazer, né, das histórias e dos estudos. Aí você falando casou direitinho. Mas eu acredito que deve ter sido um resfriado, sabe? Porque ele tá muito tranquilo. E assim, perdeu o olfato um dia, e no outro dia tava um cheiro forte, alguém tava pintando alguma coisa. Eu sou muito ruim de cheiro. Aí ele, ué, o que tem aqui em casa? Aí eu falei, você não tá, não. Porque se você tivesse, você não estaria assim, porque realmente perde tudo. Mas a gente fica com medo de passar. O dele é o Wolverine, me empresta um pouquinho aí desse negócio dele. Aí o que acontece? A gente fica com medo de passar. Eu falei assim, entra lá, faz a consulta online, pede pelo plano, porque não tem que pagar nada mesmo, e faz o exame, só para você não ter o risco de passar para a mãe, para os parentes, né? Que a gente fica com esse medo, com esse receio. Mas foi só por conta disso, mas não está sentindo nada, não. Mas eu te falo o resultado. Eu vou te mandar um áudio mesmo assim, para a gente conversar, tá? Ou ele foi vacinado por Deus, né? E já está pronto aí para... Eu não sou muito de dar testemunho, não. Vou dar um testemunho para vocês. Há muitos anos atrás, o apóstolo Sinomar, quem conhece, Luiz Seus Povos, quando começou aquela
aquele negócio da dengue, lembra? Que ninguém sabia e tal. O pastor Sinomar falou assim, irmãos, nós vamos ungir todos os membros da igreja. Irmãos, todo mundo já teve. Essa daqui teve dengue, desmaiou e tudo. A minha mãe, meus irmãos, tá? Eu nunca peguei o tal da dengue. Nunca. Você entendeu? Então, assim, eu creio que Deus tem um propósito na vida de todo mundo. E, assim, eu sou muito... igual a Tati fala, a única coisa que eu tenho, o que eu tinha, né, que depois a gente começou a tomar umas vacinas aí, parou, era uma infecção de garganta, que também cortou, já faz um bom tempo, tem 4 anos que a gente vacina e 4 anos que eu não sinto nada, né, então só o probleminha no olho mesmo, normal, assim, normal entre aspas, né, mas assim, irmãos, é só ter fé. Eu falo pra Tati, olha, é igual ela mesmo fala, quando saiu o resultado dela, eu fiquei preocupado, ela falou, mano, Deus tem um propósito na nossa vida, ele não cumpriu, então tá tudo certo, vamos aqui, vamos continuar. Tem muita coisa para fazer ainda, então nós sabemos dizer aí, nós sabemos que tem muita coisa para ser feita através da vida do Ezequiel ainda. Amém. Amém. A 01 não tá na sua mão não, Ezequiel, tá? A fichinha lá, ó, 01 não tá na sua mão não, pode ficar tranquilo. Assim, eu concordo com o que o irmão disse, né? E é isso mesmo, né? Deus tem os propósitos, e aí eu vou aproveitar também para dar um testemunho sobre a minha viagem, e eu queria deixar essa palavra com vocês, porque foi um exemplo muito, sim, que o tempo de Deus e o lugar de Deus, tudo já tem a mão dele em termos de soberania, né? Então eu queria dar um testemunho para vocês pensarem isso, que na sua vida nada acontece por acaso. O fato de ter ido no hospital para fazer um exame, como Ezequiel foi, é um campo missionário que Deus pode estar te levando, né? Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso, porque a gente acha que às vezes é uma fatalidade, ou é algo normal, ou que não tem um peso, mas na soberania de Deus chega nesse nível. E o meu testemunho vou tentar ser rápido, mas é assim, eu estava numa cidade muito pequena do Piauí, que toda vez que você sai do hotel não funciona nem internet, nem GPS. Não sei por que não funciona o GPS. E eu ia para uma fazenda que ficava a 40 quilômetros de distância. Dentro do hotel, com Wi-Fi, eu avisei para o gerente da fazenda, Zé Ricardo, estou indo para aí. Entrei no carro e fui. Quando eu chego na porta da fazenda, que tem uma torre enorme de internet, entrou no ar minha internet e tinha uma mensagem dele. A mensagem falava assim, não vem não que o dono da fazenda chegou, vem só à tarde. Só que eu estava na porta da fazenda, tinha andado 40 quilômetros. Eu falei, beleza, eu preciso fazer mais 2 serviços nessa cidade, ir no cartório e ir numa loja que chamava Alvo, que eu não achei ela no Google. Aí eu falei, então vou voltar para a cidade e vou na boca, né, perguntando onde fica o cartório. Quando eu estou voltando da fazenda, tem um senhorzinho de uns 60 anos de idade, bem mulatinho, assim, acenando com a mão, encurvadinho. Eu parei o carro, abri o vidro, falei, pois não. Ele falou, o senhor me dá carona? Eu estou precisando ir para a cidade. Eu falei, dou. Aí ele virou e chamou a família, que estava meio escondida assim, veio 3 filhos e a mulher, com um monte de saco na mão. Eles iam entrar no carro, eu falei, põe atrás. Aí eles colocaram atrás do carro. Só para vocês terem uma ideia da humildade, eu falei assim para ele, põe o cinto. Ele olhou assim na barriga dele, no cinto da calça, achando que era o cinto da calça. Eu falei para ele, o cinto de segurança. Ele virou para mim e falou assim, o quê? Eu falei, o cinto de segurança para andar no carro. Ele falou, moço, eu não sei do que você está falando, não. Eu não ando de carro, não conheço carro. Eu acho que ele não tinha experiência nenhuma de andar de carro. Eu peguei o cinto e estiquei para pôr para ele. Ele deu a volta no pescoço com o cinto, achando que era para passar no pescoço dele. Eu falei, não, assim, se eu frear, eu enforco o senhor. Eu pus o cinto para ele, comecei a dirigir e perguntei assim, para onde o senhor está indo? Ele falou, para o cartório, vou pegar uma certidão. Para mim, e você, para onde está indo? Eu falei, para o cartório. Ele falou, eu te levo lá. No caminho, ele falou, tem como você deixar a minha família aqui na casa da minha mãe? Eu parei, uma casinha muito humilde para deixar eles. Quando eles foram pegar as coisas atrás do carro, a hora que eles puxaram o saco, tinha um porquinho e uma galinha que fizeram...
Eles estavam levando o porquinho e a galinha vivo dentro do saco. Aí eu ainda falei assim para ele, hoje o almoço está garantido. Ele falou, não, esse aqui é para engordar, vai ser o almoço lá na frente. Beleza. Nós fomos para o cartório. Eu indo, eu perguntei assim para ele, o senhor conhece uma loja que chama Alvo? Ele falou, não, não conheço, não. Tá bom. Chegou lá, ele foi atendido primeiro que eu, e eu fui atendido depois. Quando chegou a minha vez, tinha um senhorzinho de cabelo branco atrás de mim, com o uniforme de um posto de gasolina. Aí eu perguntei para ele assim, o senhor é daqui da cidade? Ele falou, não, eu sou gaúcho. Falei, mas o senhor conhece a cidade? Ele falou, muito pouco. Falei, tá bom. Virei, fiquei esperando chegar a minha vez. Aí ele virou e perguntou assim para mim, por quê? Falei, não, porque eu preciso ir numa loja que chama Alvo. Ele vira para mim e fala assim, do Marcelo Evangelista? Era o nome do cara que eu tinha que conversar. Aí eu falei, Ele falou, meu compadre, eu te levo lá. Aí eu falei assim, até escrevi aqui para os meninos da minha casa, eu falei assim, quem tem Deus não precisa de GPS nem de internet. Ele, antes de eu pensar em viajar, ele já tinha separado um tempo para essa família que eu carreguei andar no meu carro. Ele tinha separado o cara no cartório para estar atrás de mim e ele me levou na porta da onde eu precisava ir. E na parte da manhã, que ia ser uma manhã frustrada, eu fiz as duas coisas que eu precisava fazer na parte da tarde inteira, né? Então, Deus adiantou a minha vida e à tarde eu fui lá para a fazenda, deu tudo certo, eu pude continuar a viagem. Então, esse é Deus, né? Que às vezes nos dá um Covid para nos vacinar, para a gente falar com quem tem Covid, ou para nos levar no hospital, ou para nos aumentar o campo missionário, né? Então, eu queria deixar esse testemunho para os irmãos. Bom, Elito, a gente não pode esquecer, quando estiver em trânsito, né, ou em qualquer lugar, né, o GPS. Cortou sua voz. A gente não pode esquecer o quê? Cortou minha voz? Cortou. O GPS. O que é o GPS? Cortou de novo? Não. GPS. Guiado pelo Espírito Santo, hein? Guiado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Gostei. É isso mesmo, é o GPS de Deus, né? Gostei. GPS. Gostei. Acho que esse GPS que o Espírito escreve com S deve ter bolado por causa disso, né? A sigla GPS. Essa aí entrou para a lista do café e do pequi. Irmãos, boa semana. Bom dia. Fiquem com Boa Deus. Semana. Deus abençoe. Amém. Ezequiel, manda notícias, tá? Deixa a gente aqui sabendo como que estão as coisas. E se a Micheline precisar de qualquer coisa, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, viu? Se precisar levar compra, qualquer coisa, você fala. Tá? Ô, Elton, também falar sobre a escola de liderança, irmão. Que quem puder fazer, até amanhã, né? Tem desconto. Então, eu não dei esse aviso, porque você tá, né? Você já tá, o Ezequiel? Tá. Tá bom, pode deixar. Eu vou falar pessoalmente com o pessoal. Boa semana. Boa semana. Boa semana a todos. Fica com Deus. Delícia. Macarronada. Hoje tem frango caipira aí. Eu quero. Tchau, Sara. Tchau, Sara. Oi, Sara. Oi, Sara. Você tá boa? Oi, Sarinha.